Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter foi sentido na região central do México, capital do país, onde uma multidão saiu para as ruas. O terremoto foi sentido às 2h03 com epicentro perto da Chiautla de Tapia, uma aldeia a cerca de 200 quilômetros a sul da cidade do México, no estado de Puebla. Não houve relatos de feridos nem danos no estado de Puebla nem na cidade do México, confirmaram as autoridades locais. O tremor da terra fez ativar o sistema de alarme sísmico da cidade do México. Residentes e trabalhadores abandonaram apartamentos e edifícios de escritórios em bairros na cidade e encheram as calçadas ao longo da Avenida Reforma, no centro da cidade. As autoridades da cidade do México informaram que o sistema que emite um aviso sonoro foi ativado porque a energia detectada durante os primeiros segundos superou os níveis de alerta. O som do alerta esteve ativo durante 28 segundos e foi ouvido por toda a capital. O furacão Otis irrompeu pela costa mexicana no Pacífico com ventos a 300 km por hora e provocou pelo menos 27 mortes. A intempérie tocou terra pelas 4 horas da manhã e ao final da manhã havia ainda 4 pessoas incontactáveis, todas participantes da Marinha Mexicana. O Otis afetou sobretudo a região de Acapulco, conhecido destino de férias de costa mexicana do Pacífico. Ahorita viéndolo, Acapulco quedó en desastre total. No es nada de lo que era antes. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles. No. Yo describiría Acapulco como ahorita como un desastre total. La casa está bien descubierta. Bien descubierta. Le voló su techo. Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total, tus Sí, mis pertenencias. colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. Mais de 1.000 operacionais da Guarda Nacional Mexicana foram mobilizados para a região e o presidente Manuel López Obrador colocou em marcha um plano de ajuda para a população afetada pelo Otis, que assolou o estado de Guerreiro, sobretudo Acapulco, onde se registram os maiores danos. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostra um fenômeno um quanto bizarro, um tornado de fogo. O episódio aconteceu em uma fazenda na região de Ternand Creek, no norte da Austrália, e foi filmado por funcionários de uma empresa que estava trabalhando no local. Este acontecimento ocorreu no dia 31 de outubro. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, esse tipo de fenômeno climático acontece quando o calor de um incêndio florestal aumenta num ritmo rápido, deixando um espaço vazio para trás. Então o ar entra por este espaço e cria uma corrente ascendente que faz o fogo subir junto. Nos últimos meses, as autoridades locais têm emitido inúmeros alertas de queimadas, com altos níveis de ameaça. Um ciclone tropical ganhou força rapidamente na costa norte da Austrália, à medida que milhões de pessoas em todo o país enfrentam ondas de calor que estão previstas para se estender até o fim de semana. O ciclone tropical severo Jasper se fortaleceu para o equivalente a um furacão de categoria 4, com ventos máximos de 220 km por hora, de acordo com o Centro de Avisos de Tufão do país. Ocorreu um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter no oeste do país, que gerou ondas de tsunami e danos às estradas, energia, serviços de transporte e infraestrutura. O mesmo aconteceu cerca de 42 quilômetros a nordeste de Anamizu, na província de Ishikawa. É, de longe, o maior terremoto que os habitantes do oeste já vivenciaram. Os terremotos eles são historicamente comuns no Japão por vários motivos, mas o que mais se destaca é por conta da sua localização geológica. E além dos terremotos, é muito comum ter tsunamis, tufões e erupções vulcânicas no território japonês. Califórnia registra a radical e inédita sucessão de eventos climáticos em 2023. A temporada de inundações já somou prejuízo de 31 bilhões de dólares. O presidente Joe Biden ordenou ajuda federal para ajudar os habitantes e municípios do estado no oeste do país a reparar os danos que vêm sendo causados desde 27 de dezembro de 2022, pelas violentas tempestades de inverno que causaram inundações e deslizamentos de terra, segundo um comunicado da Casa Branca. Uma impressionante onda de chuvas e nevascas nas áreas montuosas devastou muitas áreas do estado mais populoso do país, cujos solos já alagados estão chegando ao ponto de saturação. As linhas de energia foram danificadas e os campos e estradas foram totalmente inundados.
O governador da Califórnia, Gavin Newsom, alertou a população de que ainda não está segura. Não acabou, disse ele após visitar os habitantes afetados pelas tempestades. Nelson pediu aos moradores que permaneçam vigilantes e continuem exercendo bom senso ao longo das próximas 24 a 48 horas. Ondas de tempestades com rajadas de ventos começaram no norte e se espalharam para o sul, com outra tempestade atmosférica, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. Cerca de 26 milhões de californianos permaneceram sob vigilância de enchentes, e dezenas de milhares receberam ordens de retiradas. Uma série de tempestades tem assolado a Califórnia nas últimas semanas. As breves interrupções mal dão às autoridades tempo para limpar os destroços ou restaurar a energia, e segundo os meteorologistas, o clima extremo ainda não acabou. Nigéria. Localizada na África Ocidental, tendo muitos monumentos naturais e uma reserva abundante de animais selvagens, com uma população de 213,4 milhões de pessoas. O clima na Nigéria é muito quente, com uma média anual de 34 graus, mas tem poucos meses verdadeiramente tropicais. É quente durante todo o ano, com banhos com temperaturas médias da água de 27 graus, a região mais quente do país e ao mesmo tempo a mais chuvosa. Mas graças às mudanças climáticas extremas, que tornaram as chuvas na Nigéria 80 vezes mais prováveis, as alterações climáticas multiplicaram por 80 a probabilidade de chuvas intensas, causando as inundações históricas que a Nigéria sofre nos últimos meses, que levaram à morte de mais de 600 pessoas e devastaram a agricultura no país. As inundações fora do normal, que também afetaram a Níger e Chad e mais países vizinhos, forçaram a deslocação de mais de 1,4 milhões de pessoas e destruíram milhares de dezenas de hectares de plantação, em plena crise alimentar recorrente à invasão russa da Ucrânia. O país vem sofrendo com o grande declínio de suas políticas, economias e modo de vida. O clima na Índia varia bastante conforme a localidade, influenciado por fatores como a latitude e a maritimidade. Nas regiões mais elevadas, como no norte, predomina climas mais amenos. Na maior parte do país, entretanto, domina o clima tropical de monções. Ele recebe esse nome em decorrência da situação do sistema de monções, caracterizado por ventos sazonais que ora sopram do oceano em direção ao continente, carregando um grande teor de umidade a países por onde passam, ora sopram do continente em direção ao oceano. O clima tropical de monções tem como principal característica a alternância entre as estações de seca e chuvosa. Essa alternância entre essas estações está atrelada à mudança na direção geral dos ventos que sopram sobre determinada região, chamados de monções ou ventos monsônicos. Ondas de calor mortais alimentadas pela mudança climática estão ameaçando o desenvolvimento da Índia e correm risco de reverter o progresso feito pelo país na redução da pobreza, saúde e crescimento econômico, descobriu um novo estudo. As ondas de calor já afetaram criticamente o país, levando a quedas de energia, aumento da poeira, da poluição do ar e derretimento glacial acelerado no norte da Índia, disseram pesquisadores da Universidade de Cambridge no estudo publicado na revista PLOS Climate na quarta-feira. Delhi, o território da capital da Índia, é lar de um ar irrespirável e água não potável. Do céu ao chão, Delhi é poluída. Este território indiano, que inclui a capital Nova Delhi, é metade do tamanho de Rhode Island e o lar de 2 vezes a população de Nova York. Publicado em 5 de novembro de 2022, nossa reportagem retrata Delhi, uma cidade totalmente tomada por lixo e gases tóxicos. Tudo isso foram eventos de situações climáticas, na qual podemos destacar o aquecimento global, que tornou uma área inteira equivalente a 2 Nova Yorks totalmente inabitável, de tanto lixo e de como o ar é tão horrível para se respirar. Olá, no dia de hoje eu vou estar falando sobre os eventos climáticos que ocorreram no território chinês.
Nos últimos 9 meses, os chineses sofreram com tempestades de areia, ondas de calor, fortes tempestades e inundações, relâmpagos que afetaram praticamente todas as províncias do país. Ao todo, mais de 89 milhões de pessoas foram afetadas pelo clima extremo na China em 2023, com 2,75 milhões sendo forçados a deixar suas casas. Quase 500 pessoas morreram ou estão desaparecidas por conta de eventos climáticos extremos. De janeiro a setembro, ocorreram 35 chuvas extremas na China, com uma precipitação acumulada de 534 milímetros, 5% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, mas com uma distribuição temporal espacial muito mais desigual, enquanto muitas áreas, como a região de Pequim, sofreram com chuvas históricas.